patrimônio enorme, partido do nada, porque não tinha nada. A irmã, que era minha tia, era a segunda da Irmandade, forneceu a ele todos os recursos, graças ao poder econômico do marido, José Monteiro Guimarães, né? Aqui já tinha algumas fazendas, muitas fazendas. Com esse negócio, então, ele venceu na vida, em relativamente pouco prazo. Né? Doutor Osana, por acaso esse Monteiro Guimarães é lá de Itaberaí? Não, não, tem Monteiro Guimarães de Itaberaí. O problema é o seguinte, os Guimarães vieram de Portugal, lá da província de Guimarães, né? E vieram aqui para o Brasil. Eles eram 5 irmãos naquela ocasião. E um deles era meu avô. É o pai de meu pai. Era meu avô. E os outros, uns foram para Goiás. E esses que foram para Goiás eram Otávio Monteiro, o Gersino Monteiro, que era jornalista, e Dona Araci Monteiro, e a irmã, e um outro irmão, cujo nome no momento não estou me recordando. Eles eram os 4 irmãos, eles foram exatamente, eles ficaram nessa região aí de Itaberaí, que é pertinho de Goiás Velho, né? É pertinho. Eles ficaram aí nessa região e principalmente lá no próprio Goiás Velho. Doutora Osana, eu posso voltar um outro dia para conversar mais com o senhor? Pode conversar. Porque, olha, eu entrevistei umas pessoas em vários pontos de Brasília, e eu agora queria que o senhor me explicasse. Eu passava para o senhor, e aí o senhor me explicava, essa família foi assim, essa família, porque eu acho que o senhor conhece todo mundo, e aí pode me ajudar muito. Meu irmão mais velho, vê o poder de decisões de meu pai, de relações dele, porque ele era um homem que não tinha nada, começou como comprador de boi, vendedor de boi, viveu pouco, porque ele morreu com 59 anos, 9 meses e 15 dias. Ele adoeceu aos 17, só pôde começar a trabalhar aos 19, com o auxílio da irmã que lhe deu a mão e a apresentação comercial. E ele fez esse grande movimento de gado e obteve um crédito enorme. De modo que é difícil. De 40 anos ele... ele nem chegou aos 40, porque ele antes adoeceu. E com a doença, ele perdeu a condição de trabalhar, né? Ah, sim. Ele perdeu a condição de trabalhar. E as viagens para lá só podia ir com relativamente saúde, porque tinha muitos rios daqui até os Pantanais de Mato Grosso. Sim. E ele foi 3 vezes aos Pantanais de Mato Grosso. Depois deixou e fixou. E montou casas comerciais em Planaltina, em Formosa, em Santa Luzia, em Cristalina e Pameri. O senhor está vendo? Montou casas, quer dizer, pelo tempo que ele viveu, foi um homem que progrediu demais. E outra coisa, ele progrediu devido principalmente à honestidade, aquela coisa de ser pontuado, o senão não se observa hoje, pois este homem levou, vendeu os gados, ele voltou, pagou tudo, não ficou devendo nada. Então tinha o nome que ele deixou para os filhos, para a família, foi muito bom. E eles eram 12 irmãos. Meu pai tinha 12 irmãos. Ele era o terceiro. Sim. O ginásio que o senhor frequentava em São Paulo, qual que era? Ginásio Anglo-Latino,
lá na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta. 5 anos de ginásio. Sim. Ali na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, tinha um ginásio que era de um português, professor José Maria Guerreiro. Sim. Né? E eu fui, papai, quando eu terminei o curso primário em Planaltina, a mamãe me mandou para Goiás Velho, onde tinha esses parentes lá. Não é? E eu fui ficar na casa desses meus parentes lá em Goiás Velho. Mas quando papai chegou, ele disse o seguinte: papai estava viajando para o norte. A professora do curso primário aqui em Planaltina era casada com o irmão dele, o mais velho, Virgínio Monteiro, da Vera Virgínio. E então, o papai... Virgílio Monteiro. O senhor falou de Virgílio Monteiro? Virgínio, não, era o irmão dele. Ela era a esposa do Virgínio Monteiro e era professora do curso primário. E eu fiz o curso primário aí em Planaltina. Fiz 3, 4 anos de curso primário. Quando foi no fim dos 4 anos, papai estava viajando e minha mãe não queria que eu ficasse sem aula, me voltou para o mesmo colégio. Pediu a cunhada que deixasse eu ficar lá no colégio, porque menino em casa não aprende nada, e só aprende o que não deve, não quer, aquela história, né? O que aconteceu. Mas a professora disse, não, devolveu ele para a mamãe, dizendo assim, não vou aceitar o Salviano aqui não. O Salviano era meu pai. Não vou aceitar o Salviano não, porque eu vou ajudá-lo a perder tempo. E o homem não deve perder, porque um ano hoje não é nada, mas um ano no fim da vida é muita coisa. E então se ficasse um colégio melhor, e manda ele para um bom colégio. Mamãe mandou para Goiás Velho, que já tinha ginásio. Quando o papai chegou da viagem, no fim do ano, falou assim, Olívia, você fez... Mamãe chamava-se Olívia, é de Niquelândia. Ela é de família de Niquelândia. Nessas viagens de compra de boi, ele casou-se lá em Niquelândia, a família dela. Então ele diz, olha Olívia, você fez bem, mas você podia ter feito melhor. Em vez de mandar para Goiás, você devia ter mandado esse menino para São Paulo. Porque São Paulo é que é a grande cabeça deste Brasil. Tudo que nós produzimos aqui vai para São Paulo. E o que nós compramos de mercadoria vem de São Paulo. Então lá que deve, porque lá que ele vai encontrar os filhos dos poderosos, dos ricos, dos homens de comércio, que perante os quais nós não significamos quase nada. E desse relacionamento pode sobrar para os meninos um futuro muito melhor. E realmente, papai então me mandou para São Paulo por causa disso, porque ele já tinha mandado um filho para Campinas. O mais velho, o Gabriel, era formado em comércio, os filhos dele eram todos formados, né? De modo que foi um homem de muita visão, Salviano Monteiro Guimarães. Foi um homem por aí eu só vê só a visão dele. E depois não foi isso não. Ele buscou em São Paulo pessoas para montar a indústria em Planaltina. Planaltina foi a primeira cidade a ter automóvel. Foi a primeira cidade a ter costumes, a ter charqueada, a ter luz elétrica. Primeiro, porque Formosa e Lusiânia, que eram mais velhas, eram as primeiras e mais populosas e mais numerosas, mas foi Planaltina que montou essas indústrias todas pelas mãos de meu pai, que buscou 2 sobrinhos, Alexandre e empregou um no comércio aí em Planaltina, chamava Alexandre Salgado. Fez aí formaram uma firma, Bevinhato Salgado e a companhia era meu pai, mas não punha o nome dele não, punha o nome dos outros, né? E o outro,
Não, e o outro era um irmão, era um sobrinho de minha mãe, que é de Niquelândia. E que ele trouxe e pôs na casa dele lá de Formosa. Romão Rocha. Uma família muito conhecida, até hoje até um deputado federal. Gilmar Rocha. Gilmar da Silva Rocha Vidal, deputado federal. Foi papai, trouxe de Niquelândia, trouxe para Formosa. Depois encaminhou os dois filhos, fez deles dois grandes comerciantes. Um em Planaltino, outro lá em Niquelândia. Doutora Osana, eu vou te perguntar uma coisa. Fala. Quando o Juscelino chegou aqui nessa cidade, desceu do avião, aqui na fazenda do Gama, o senhor estava lá no aeroporto? Não estava lá não. Nesse dia não. Eu não estava não. Eu hospedei, foi as comissões anteriores a Juscelino. Na minha fazenda em Planaltina, sobre a questão de mudança da capital, a fazenda de meu pai, no Retiro do Bambu, perto de Planaltina, é onde foi colocada a pedra fundamental por uma comissão que naquela ocasião veio do Cruz. Não, do Cruz não. Do Poli. Do Cruz não. Por uma comissão do engenheiro Balduino, que era o engenheiro da Estrada de Ferro de Goiás, e naquela ocasião o presidente da República determinou, no centenário da independência, que ele colocasse o marco fundamental aqui no Planalto, dentro da área que o Cruz tinha escolhido. Não é? O Cruz escolheu a área do Planalto, que era enorme, né? E depois o engenheiro Balduino veio e colocou o marco na Fazenda do Bambu, propriedade de meu pai. E depois o Deodato Luli, que era o prefeito de Planaltina, ponderou a meu pai: olha, eles colocaram a pedra, a capital vem para aqui. Já havia um pedido de um deputado federal daquele tempo, doutor Antônio Americano do Brasil, que era o Antônio, doutor Americano, conhecido como doutor, cujo pai tinha construído um colégio em Formosa. E então, este doutor americano do Brasil foi eleito deputado federal e propôs a vinda da capital para o candidato Cruz na Câmara Federal, e conseguiu. E depois fez um trabalho para a vinda das comissões de estudo, onde aí veio a comissão do Poli Coelho. Essa comissão do Poli Coelho foi meu hóspede na minha fazenda em Planaltina 3 vezes, porque eu era vice-governador do estado naquela ocasião, cujo governador, Jerônimo Coimbra Bueno, era goiano, de Jataí, e morava no Rio de Janeiro. E tinha comércio, tinha um comércio muito intenso lá de loteamento, essa coisa, né? Então ele foi escolhido para substituir o Pedro Ludovico Teixeira, que era o governador anterior, né? Ele veio para ir como engenheiro do Pedro para construir Goiânia. E ela acabou sendo governador do estado. Mas como ele tinha muito negócio fora, e naquela ocasião a eleição era só de presidente, só de governador do estado, não tinha vice.
e eu era médico